Amém, queridos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que você estava? Como? Morto. Agora, só para começar, eu te pergunto, qual é a reação de um morto? Qual é a reação de um morto? Então, para começar, Jesus veio intervir na sua vida, te dando vida, quando você estava morto nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Aqui é Paulo falando, eu também estava nessa aí, mas graças a Deus Jesus entrou no meu caminho, me arrancou e me tirou de lá, assim como já aconteceu com muitos aqui, e vai acontecer nesta noite, vai continuar acontecendo no nome de Jesus, amém? Esse é o propósito do Senhor, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, ora veja, ele continua repetindo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar, olha que lindo isso aqui, queridos, juntamente com Ele nos ressuscitou, e já nos fez assentar. Então isso aqui, é claro que é algo ainda profético, que vai acontecer num futuro, mas ele já trata como algo que já aconteceu no teu espírito, no nome de Jesus. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, e é somente sobre o verso 8 e o verso 9 que eu vou pregar, só li ali para você entender o contexto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Jesus, obrigado por mais esta noite, obrigado Espírito Santo pela tua presença. A minha oração, desejo do meu coração, o Senhor já sabe qual é que venha no coração da igreja esta revelação, Senhor, deste plano maravilhoso que o Senhor traçou na eternidade, para que nós possamos nesta noite aprender mais sobre o grande milagre da salvação. Às vezes as pessoas procuram por milagres físicos, Senhor, e não se atentam para o maior milagre, que é a salvação da alma. E nós te louvamos, pois o Senhor é o mesmo Deus de ontem e hoje será o mesmo para sempre. Então o Senhor continua salvando o perdido, o Senhor continua libertando o cativo, o Senhor continua sarando, curando, operando milagres. Mas que nesta noite a tua igreja, o teu povo, aqueles que me ouvem, possam entender, compreender sobre este milagre, meu Deus, e que possamos ter consolidado no nosso espírito, no mais profundo da nossa alma, esta certeza, esta convicção daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós oramos no nome de Jesus. Espírito Santo, usa a minha vida, fala com a tua igreja, amém. Amém, queridos? Então, durante todo esse mês de outubro, nós vamos estar falando sobre o milagre da salvação. Este é o tema principal, e é um tema bastante interessante, porque a gente vem para a igreja e fala sobre tantas coisas, sobre tantos milagres, são tantas referências de personagens, pessoas
que viveram milagres extraordinários de curas, e às vezes nós ficamos focados nessas pessoas, e aí a gente passa até desapercebido que o maior milagre que nós podemos experimentar nessa vida é o milagre de poder ser salvo, querido. Se você já entendeu o poder e o tamanho dessa bênção, você tem que se alegrar no nome de Jesus. Você precisa necessariamente se alegrar, porque é o maior milagre que um ser humano pode experimentar nessa vida. Os primeiros versículos que nós lemos, ele nos mostra, ele nos relata e nos revela a condição em que Cristo nos salvou, em que nós estávamos, né? E era uma condição de pecado, era uma condição de morte. E como eu já perguntei, qual é a condição de um morto? Qual é a atitude? Qual é a ação? Nenhuma. Diz o texto que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do príncipe, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, quer dizer, no espírito de Satanás, do diabo. Então, quando você estava no mundo, pecando, vivendo segundo as vontades, as paixões da carne, segundo está escrito no texto, segundo os seus pensamentos, nós éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, está escrito. Estávamos em trevas, na verdade éramos as próprias trevas. E foi nessa condição que Cristo olhou para mim, nessa condição que Cristo olhou para você e te amou, querido. Foi nessa condição que Deus olhou, e diz João 3,16: eu amei o mundo de tal maneira, eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas este então tenha a vida eterna, tenha a salvação, seja livre da condenação do inferno. Então hoje nós vamos falar sobre salvação, e eu quero pontuar aqui o que significa salvação, a palavra salvação, o que significa. Depois nós vamos ver sobre como é que ela acontece e para quem ela é. Só isso nós vamos falar. O que significa a palavra salvação? Na tradução do Novo Testamento, que foi traduzido do hebraico para o grego, na tradução, então encontra-se, quando fala-se sobre salvação, encontra dois termos, tá? Encontra-se a palavra soteria, e essa palavra tem o sentido de redenção, de remédio, de resgate e até mesmo de livramento. É daí que vem a palavra soteriologia, que para os seminaristas e estudantes de seminários, estudantes da palavra do Senhor, a soteriologia é o estudo acerca da salvação da alma do homem. Mas há uma outra palavra também que na tradução é encontrada quando se fala acerca de salvação no Novo Testamento. A palavra sozo. A palavra sozo, ela tem o sentido de salvar, de libertar, de curar, de livrar de doenças, de livrar da morte eterna. Então, juntando todo o significado dessas duas palavras, nós entendemos que salvação significa ter a sua alma livre da condenação do inferno. É libertação para a alma. Salvação é ser livre. Mas agora, como é que isso acontece? Como acontece na minha vida? Como aconteceu na minha vida? Como acontece na sua vida? Como aconteceu e continua acontecendo este plano de salvação na vida dos seres humanos, do homem? O versículo de número 8, ele resume tudo acerca do plano de salvação. Está tudo ali. E diz assim o versículo 8, acompanhe comigo na sua Bíblia: porque pela graça sois salvos. Então é pela graça.
E alguém poderia me ajudar e dizer o que é graça? Não, eu estou perguntando para você o que é graça, não é para você perguntar de volta para mim, não. O que é graça? Um favor imerecido. Então sabe o que o texto está dizendo? Pela graça sois salvos. Então essa graça é algo muito importante no processo da salvação, sim ou não? Mas então o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um favor que eu não mereço. Eu não mereço, mas mesmo assim Ele me deu. Eu não mereço, mas mesmo assim Ele me dá. Mesmo eu não merecendo. Porque a minha condição era de pecado. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E éramos filhos da ira. Estávamos em trevas, nas garras e nas mãos de Satanás. Mas diz a palavra do Senhor que por um favor imerecido, Ele olhou para mim, olhou para você. O que é um favor imerecido, amor? É algo que eu recebo sem merecer. É algo que eu recebo sem fazer nada. Você não precisou fazer absolutamente nada. Você não precisou fazer absolutamente nada. Porque se eu mereço ou preciso fazer alguma coisa para ser salvo, aí já não é mais graça. Pela graça sois salvos. Então se eu mereço, e se eu preciso fazer alguma coisa, perdeu a graça, já não é mais graça. Porque graça é um favor que eu não mereço. A nossa religiosidade, ela nos leva a crer que sempre nós temos que fazer alguma coisa para ser salvo. Sim ou não? Você não aprendeu assim? Porque desde pequeno, você já nasce na cultura da barganha, da troca, né? Nasce não, você cresce na cultura da barganha. Menino, se você não fizer isso, você não ganha aquilo, não é? Menino, se você tirar nota boa, então você vai viajar, tem férias no final de ano. Mas tem que tirar nota boa, tem que passar de ano. Se você não fizer, então você não ganha. E nós crescemos nessa cultura da barganha, que temos que sempre estar fazendo alguma coisa para poder receber algo em troca. E por isso, deixa eu te dizer, por isso que muitas pessoas, mesmo já recebendo Jesus como Senhor e Salvador, não se sentem merecedoras da salvação, porque elas vivem querendo fazer alguma coisa, mas elas nunca serão capazes de fazer nada para pagar aquilo que Ele fez de graça por você. É graça, querido, é graça, é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. O que nós merecíamos era a ira de Deus. O que nós merecíamos era o castigo. É isso, a punição pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira e entregou o seu Filho para nos trazer de volta para esse processo de salvação. E aí então Ele faz algo por nós que eu e você não teríamos direito nenhum de receber. Então é pela graça sois salvos. A salvação, queridos, é uma obra exclusiva de Jesus Cristo. Se você tiver que fazer alguma coisa para ser salvo, se você tiver que fazer alguma coisa para ser salvo, você já está ajudando Jesus, e Jesus não precisa da sua ajuda, porque o sacrifício na cruz do Calvário foi completo, quando Ele diz assim: está consumado. Pastor, o senhor está querendo dizer então que eu não preciso fazer nada? Então se eu não preciso fazer nada e recebo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quiser pecando?
Este já é um pensamento de quem ainda não entendeu a graça, e não recebeu a graça, e não entendeu ainda o que Ele fez por você. Porque quem já entendeu, amado, vai caminhar na disciplina dEle, nos ensinamentos dEle, nos passos dEle, e vai procurar a cada dia mais aprender com Ele, e aí então para alcançar o que Ele alcançou. Então não confunda graça com libertinagem. Apóstolo Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Em um outro feito ele vai dizer assim: não faça da tua liberdade uma ocasião para dar à sua carne motivo para pecado. Não use da liberdade que você tem para pecar. Não use da graça para pecar, mas use da graça como um favor imerecido, para louvar, adorar e bendizer o Senhor, e dizer sim, Cristo pagou um preço por mim, e agora também eu tenho que caminhar junto com Ele. E aí então nesse processo nós chegaremos onde Ele chegou, na salvação em Cristo Jesus. A salvação é uma obra exclusiva de Cristo Jesus. Deus te amou quando você estava nas trevas, e não tem nada que você possa fazer para que Ele te ame mais ou para que Ele te ame menos. Se você entender isso aqui nesta noite, queridos, você vai sair daqui livre. Porque, sabe, pensando nesse tema e eu olhando para a realidade da igreja hoje, eu percebo que muitas pessoas estão longe do Evangelho. Muitas pessoas estão afastadas do Evangelho, afastadas da igreja mesmo. Porque a igreja, se você ainda não sabe, a igreja é o organismo vivo, o corpo de Cristo plantado na terra. Não tem como você ser igreja sem ser membro da igreja do corpo de Cristo. Não tem como. Porque a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo, e o corpo é de Cristo, na qual Ele é o cabeça. Mas eu vejo que tem muitas pessoas afastadas, e são alguns motivos que essas pessoas vivem distantes. Um dos motivos é decepção. A pessoa se decepciona porque ela coloca a sua firmeza, a sua fé, a sua convicção, a sua certeza em algumas outras pessoas. E aí quando você deposita a sua certeza, a sua firmeza, todo o teu coração nas mãos de outras pessoas, provavelmente você vai se decepcionar. Porque a Bíblia manda você depositar toda a sua certeza, a sua firmeza, o seu coração em Jesus Cristo. Então você vai se decepcionar. Então as pessoas, a decepção tem afastado, as pessoas se decepcionam e se afastam. Uma outra questão que tem levado pessoas para longe das igrejas e para longe da presença de Deus, do propósito pela qual Deus as chamou, é a mágoa. Elas se magoam fácil, se magoam, então pela mágoa elas se afastam. Mas há um motivo pela qual muitas pessoas estão afastadas da igreja: pecado. Escute o que eu vou te dizer, porque isso vai trazer uma libertação para a tua mente. Talvez você nunca ouviu isso em nenhum outro lugar, tá? E eu quero, de fato mesmo, provocar você a pensar, porque é pela graça que você é salvo. Você não vai fazer nada, amados, nada que você faça vai mudar o amor de Deus pela sua vida. O pecado tem afastado algumas pessoas, porque ela tem no conceito que depois que ela aceitou Jesus, então daí ela não vai pecar mais. E aí quando ela comete um pecado, ela já não se sente mais digna e nem merecedora de fazer parte de um ministério, fazer parte da igreja. Então ela pega e se afasta. É fácil você andar pelas ruas e conversar com esses andarilhos. É fácil, converse com eles. 99 ou 100% deles já participaram de um altar, participaram de uma igreja, são cristãos desviados, afastados, porque pecaram, e o jugo que foi colocado sobre eles é que não tem mais jeito, é que aquele pecado é o destino dele, o lugar dele é aquele lá mesmo. Então ele acaba se afastando porque ele não consegue lidar com aquilo, mas porque ele não tem essa revelação no coração de que quando Deus o salvou, ele tinha muito mais pecado do que esse pecado que ele cometeu agora. Não é verdade? Querido, quando Deus te salvou, você estava morto nos delitos e pecados. Você era muito pior do que você é hoje. Você deu uma melhorada boa, amém? Você está melhorando, nós estamos melhorando. Eu estou melhorando, você está melhorando. Me ajuda aí, você está melhorando? Amém? Nós estamos no processo, melhorando, olhando para Jesus cada dia. Mas amados, quando Jesus nos salvou, nós era trevas.
trevas. Aí escute bem, aí Jesus te salvou você das trevas, te tirou de lá. Agora você está na igreja, agora fazendo. Aí você comete um erro, um deslize. E aí então você não quer mais participar da igreja, porque o peso desse pecado não te dá mais direito de salvação. E você vai viver a munda, vai viver o mundo, vai viver caminhando por aí, assim como Caim, perambulando, procurando lugares. Mas não existe nenhum outro lugar a não ser na face do Todo-Poderoso, na presença de Deus, na igreja. Aqui é o teu lugar. Então, queridos, é pela graça que nós somos salvos. E essa graça é um favor imerecido, você não merece mesmo. E nada que você fizer vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Quando Ele te amou, quando Ele te separou, quando Ele olhou para você, quando Ele te atraiu, você estava numa condição muito pior. Muito pior. Então eu venho nesta noite dizer: o meu sermão, a minha palavra não te dá o direito de viver pecando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o meu sermão e a minha palavra é para dizer para você que mesmo você servindo a Deus, se você cometer um pecado, não saia da presença dEle, não fuja da presença dEle, venha mais para perto dEle, porque Ele continua te amando do mesmo jeito. O amor dEle não muda por mim, não muda por você, queridos, não muda, não muda, não muda. Ele continua te amando. Pela graça sois salvos. Olha o que diz o texto aí, continua dizendo assim, ó: mediante o quê? Mediante a fé. Então pela graça sois salvos. Então a graça é um favor imerecido. Você não merecia, mas mesmo assim Ele fez por você. Mas é por meio da fé. E o que é fé? Fé é um firme fundamento. Fé é algo que eu não vejo. Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos daquilo que eu não vejo. Então preste atenção, a salvação não é por nada que eu veja. Porque às vezes a gente vê alguém sendo usado por Deus e vê a pessoa sendo um instrumento de Deus. Por exemplo, alguém profetizando. Se eu estou vendo alguém profetizando, ou operando milagres, ou fazendo sinais e maravilhas, não significa, porque não é por aquilo que eu vejo. Tanto é que tem um texto que alguns homens vão chegar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, operamos milagres, curamos, expulsamos demônios, em teu nome. Jesus vai dizer assim, ó: não é por aquilo que vocês fizeram ou que vocês viram, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Vocês não entenderam direito. Então é pela fé, pela graça e pela fé. Você não vê Jesus, mas você crê que Ele veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você não vê isso. Eu não vejo isso. Como Jesus chegou diante de Tomé e disse: Tomé, você não acredita que eu ressuscitei? Coloque a mão aqui nas feridas, coloque a sua mão aqui. E aí Tomé então precisa tocar para ver, e Jesus vai dizer para ele assim: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aqui está uma geração que não viu Jesus, mas uma geração que acredita em Jesus. Pela fé nós temos essa convicção, essa certeza que Jesus foi quem pagou um preço naquela cruz do Calvário, e pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, Ele nos amou de tal maneira, que nos tirou aí das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para um plano maravilhoso de salvação. Esse é o maior milagre que nós, seres humanos, nós cristãos, podemos experimentar. Então é por meio da fé. E aí fé não é esperança, porque algumas pessoas têm a esperança de ser salvo. E a esperança é acreditar que talvez aconteça. Esperança é acreditar que talvez dará certo. Esperança é acreditar que talvez vai se cumprir. Mas a Bíblia não diz que é por esperança. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele foi justificado pela fé. E Abraão, já agora com 100 anos, não dando conta do seu corpo amortecido, ele creu contra a esperança.
é pela fé. A salvação é pela fé. Por meio da fé, diz o texto, e isto não vem de vós. Olha só. Isto não vem de vós. Graça e fé são dois elementos essenciais para a salvação. E não vem de nós, porque a graça não vem de nós, vem? Não, a graça vem dele, amém? A graça vem dele. E a fé vem de nós? A fé para ser salvo vem de nós? Eu também digo que não, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Deus tem que levantar alguém para pregar a palavra, para gerar fé no teu coração, para poder te salvar. Então você não pode fazer nada, mas tudo quem faz é Ele. Louvado seja Deus. Tudo quem faz é Ele. Tudo quem fez é Ele. Tudo que foi feito pensando em te salvar, pelo infinito amor. Então eu e você não fazemos absolutamente nada, porque a salvação é exclusiva de Jesus Cristo para nossas vidas. Ele fez tudo pensando em nos salvar. Então pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Não vem de vós. A salvação não está condicionada àquilo que eu faço. A salvação não está condicionada àquilo que eu faço. Pastor, então o que está condicionado àquilo que eu faço? Herdar o reino de Deus. Isso está condicionado àquilo que fazemos. Porque salvação não é por obras, queridos. Salvação é graça. Graça, favor imerecido por meio da fé. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Pastor, o senhor está me assustando aí. O senhor está me assustando? Não é para te assustar, querido. Não é para te assustar, não. É para te libertar. É para que você creia que não é um sacrifício teu, não é uma força tua, não. Ele já fez tudo por você. Agora basta você caminhar nesse favor imerecido para a glória de Deus. Caminha nele. Isso não vem de vós. A salvação não está condicionada ao que nós fazemos, não. E aí, para encerrar, o texto vai dizer assim, ó: não de obras. Não, antes diz: isto não vem de vós, é o que? Um dom de Deus, diz o texto. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta palavra dom de Deus, ela tem um sentido de presente. Então, olha, leia assim então: isso não vem de vós, é um presente que Deus te deu. É um presente. Agora nós batistas, nós não cremos nessa ideia de que ganha salvação, perde salvação, perde salvação, ganha salvação. Ganhou a salvação, você está salvo, amém? Ganhou a salvação, você está salvo. Mas pastor, e se eu pecar, pastor? Se você pecar, se arrepende e pede perdão, porque há um advogado para interceder diante do Pai por você agora. Antes você não tinha ninguém, antes você tinha um acusador, antes você tinha alguém que ia te julgar, ia te condenar, ia te aprisionar num cativeiro de trevas. Mas agora não, você tem um juiz, mas você tem também um advogado diante do Pai, que advoga. E além do mais, você tem um intercessor, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por vós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Pastor, estou na igreja, mas eu pequei. Peça para o Espírito Santo gerar no teu coração um arrependimento. Se dobre, se curve diante dele. Peça perdão, porque o advogado vai julgar esta causa por você. E não desanime, não desista, não recue. Continue, queridos. Não deixa o diabo colocar esse jugo de escravidão de volta sobre os teus ombros, porque você já foi retirado de lá das trevas. É um dom de Deus. Dom é presente. Presente, querido, um presente não se paga por ele. Quem já deu presente para alguém aí? Vamos, levanta a mão. Você já deu um presente para alguém e depois foi lá pedir para a pessoa de volta?
Você tem coragem de dar um presente para alguém e depois ir e falar assim: não, eu dei o presente para você porque eu pensava que você era dessa maneira, mas como você não se comportou da maneira que eu pensava, então me dá esse presente de volta. Agora imagine Deus, dom é dom de Deus. Imagine Deus te dando um presente da salvação e depois te tomando de volta. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 11:29 vai dizer que os dons são irrevogáveis. Se a salvação é dom de Deus, é um presente que Deus te deu, esse dom é irrevogável. Não vai te tomar, não vai te pedir de volta, não vai te arrancar, não vai te tirar. E para encerrar diz assim, olha só, não de obras, está falando de salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você já parou para pensar se salvação fosse por obras, amados? Que confusão dentro da igreja. Não sendo por obras, às vezes já dá uma confusãozinha, né? Não sendo por obras, às vezes um já, não, eu fiz isso, outro, não, eu fiz aquilo, aí você fiz aquilo, não, eu dizimo tanto, e você dizima quanto? Não, eu ofertei tanto. Eu já vi uma certa vez uma pessoa dizendo, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja aqui. Não dessa, de uma outra. Nem sei se ainda é dizimista. Você já pensou se fosse por obras? Como seria? Vocês perceberam como Deus é maravilhoso quando Ele dá algo para nós, para que ninguém se glorie, não por obras, para que ninguém diga, eu tenho direito, para que ninguém diga, foi eu que fiz alguma coisa. É um dom gratuito de Deus. Para quem é esta salvação? Quero ler para você, para nós encerrar. 1 Timóteo, abra comigo lá, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. A partir do versículo 3 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos, diga comigo todos, que todos os homens sejam salvos. Então quantos homens Deus deseja que sejam salvos? Então a salvação é para quem? Aí uns vão dizer para todos aqueles que Ele chamar, né? Tudo bem, mas que sejam todos, que Ele chamar, todos serão. E se você está aqui dentro nesta noite, foi porque Ele já te chamou para te salvar no nome de Jesus. Se você ainda não tem essa convicção no teu coração, se você ainda não entregou a vida para Jesus como Senhor e Salvador ainda, aceitando o presente que Ele te deu, se você ainda não fez isso, saiba que você está dentro desse grupo de todos, porque o Espírito Santo já está se movendo dentro de você e dizendo para você que é necessário fazê-lo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verso 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Preste atenção, queridos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso país vive debaixo de um principado de idolatria, onde as pessoas cultuam e adoram e buscam salvação em outros nomes, em outros deuses, pagam penitência, andam de joelho, fazem caminhada, sobem escada, descem escada, pagam preço
porque não sabe que Jesus já pagou o preço, é um dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie e que o único que pode salvar é Jesus Cristo. Então, olhe, queridos, quantas pessoas do nosso país ainda vivem na cegueira e precisam desta palavra de salvação. Agora dia 12, né? Dia 12 mesmo é dia. Dia 12 é dia. País para cultuar outro nome, para cultuar outro Deus que não salva. Pastor, está falando mal da minha santinha? Não estou falando mal, estou falando aquilo, estou abrindo teus olhos, para que você olhe para aquilo que está escrito na palavra. Não é o pastor não, querido, é Deus que está revelando a palavra dele ao teu coração, para salvar a tua vida desse principado de idolatria, dessa cegueira da idolatria que vive o nosso país, cultuando e adorando outros deuses, quando o único que deveria ser adorado é Jesus Cristo, porque está escrito: é o único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, em resgate por todos, todos aqueles que creem no nome dele, tem esse direito de experimentar o milagre da salvação. Como que isso acontece, pastor? O Espírito Santo trabalha no coração, e então gera um arrependimento, porque a pessoa começa a olhar para a vida de pecado que ela vive, e aí então ela vai sentindo que aquilo está errado, mas não é ela que está fazendo nada, já é Deus que está atraindo ela para a presença dele, porque a minha Bíblia vai dizer: não fostes vós, tá? Que me amastes, mas eu vos amei primeiro. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi primeiro, diz o Senhor. Antes de você pensar em vir para a igreja, para ouvir a palavra, de se converter, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, os olhos de Deus já estavam sobre você, o Espírito Santo já estava trabalhando na sua vida, é Ele quem estava trazendo você para a presença dEle, para experimentar este grande milagre, este dom, este presente maravilhoso de Deus, que é o plano da vida eterna, o plano de salvação. Então, através do arrependimento, aí então acontece o que? O novo nascimento. A pessoa nasce de novo, porque aí o Espírito Santo vem habitar dentro dela, e aí ela precisa desconstruir uma série de coisas, hábitos, costumes, valores, para poder então viver a prática dos princípios da palavra do Senhor. Então vou fazer um resumo bem breve aqui para nós encerrarmos e então tomarmos a ceia. Olha só o resumo do que é ser salvo. Por um favor que eu não mereço, eu sou salvo. Por um favor que eu não mereço, eu sou salvo. Isso é graça. Através de algo que eu não vejo, através da fé. E isso não tem nada a ver comigo, é uma obra completa dele. Foi um presente que eu recebi de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Esse é o plano de salvação, para a minha vida, para a sua vida, para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo.